Bom dia. Eu vou usar esse espaço para falar a respeito de dois assuntos. Um deles é, não podemos deixar de repercutir um pouquinho a respeito da tribuna que tivemos hoje aqui. Eu integro a Comissão de Violência contra a Mulher, que é presidida pela vereadora Denise, que está licenciada, então a doutora Ana está conosco, mais a vereadora Gladys. A doutora Ana, eu acho que eu usei a doutora que veio fazer a apresentação, né? Então, essa tribuna foi uma ação, né, vereadora Gladys, da nossa visita ao Pravives, e assim, para compartilhar com vocês e com quem nos ouve, uma ação da nossa comissão está sendo a de visitar toda a rede de proteção à mulher, para nós poder identificar como que está a rede. A gente sabe que teve muitas mudanças ao longo desses últimos anos e, infelizmente, enfraqueceram a rede. Então, o nosso papel está sendo de identificar como está e poder ver o que a gente pode melhorar, né? Quando nós visitamos o Pravives, era um trabalho que eu conhecia de forma administrativa, pois, quando trabalhava no hospital, nós fazíamos os encaminhamentos. Mas ver ao vivo, né, isso, como nós vimos lá e assistir aqui, de fato, eu não sei como impactou com vocês, mas é um sentimento de, além de tristeza, de pavor, de saber o tamanho da violência que a gente tem com as crianças, né, com os jovens. E vejo assim que nós não podemos fechar os olhos para isso. O fato é, sem dúvida, de nós repercutirmos muito, né, trabalhar na educação para que isso, na cultura, para que isso diminua. E uma coisa que eu gostaria de destacar, só para a gente ver como temos coisas a melhorar, é que na visita que fizemos na DEAN, que é a Delegacia da Mulher, um alerta que a delegada Carla nos fez em relação à perícia psiquiátrica. Então, quando acontecem essas questões que vimos aqui, de violência contra a criança, mulheres, muitas vezes elas precisam ser periciadas. Essa perícia ela é feita pelo Instituto Geral de Perícias, que tantas vezes trouxe nessa tribuna, com outras ações, né, em relação a, por exemplo, a questão da balística, da descentralização. Então, a perícia psiquiátrica também é centralizada. Ocorre lá em Porto Alegre. Então, dando um exemplo prático, uma criança abusada, uma criança espancada, pode levar até 6 meses para ter marcado uma perícia com o psiquiatra, e ainda ocorre de, às vezes, ser desmarcadas. Então, uma situação dessa gravidade, uma perícia ser centralizada, poder demorar todo esse tempo, e imagina o aspecto psicológico de tudo isso. Então, temos muito trabalho a fazer, e é importante, para a gente saber que esse trabalho precisa ser feito, nós precisamos conhecer essa realidade. Pois não, vereadora Gladys. Vereadora Paula, eu queria parabenizá-la por ter nos levado a conhecer o Pravives. Confesso que hoje eu já tinha ido com a senhora e com a vereadora Denise, mas hoje eu me emocionei, não apenas na questão da mulher violentada, sim, principalmente, mas quando a doutora falava em crianças de todos os sexos. Né? E nós sabemos, nós temos o conhecimento de que isso ocorre, sim. Não é só no nosso vizinho, mas pode acontecer na nossa casa. Então, o importante é que se divulgue mais. Eu acho que está aí um desafio para a nossa comissão, né? Uma divulgação maior para que esses seres humanos violentados saibam aonde ir, saibam que tem a proteção e que denunciem. Só assim nós vamos poder melhorar o respeito ao ser humano. Exatamente. Então, parabéns e obrigada por me convidar, por fazer parte desta comissão. E eu estarei assim engajada
totalmente. Muito obrigada, vereadora Paula. Obrigada. Bem, o segundo assunto, eu queria compartilhar com os colegas e quem nos assiste uma representação que eu fiz na semana passada, não apresentei antes exatamente por não ter tido oportunidade ainda, outros temas surgiram, em relação a ter participado. Eu, enquanto integrante da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, eu representei a comissão infeliz, onde se reúne lá no Instituto Federal, onde houve a reunião do Comitê da Bacia do Caí. Palestraram lá o diretor de Recursos Hídricos, o senhor Fernando Meirelles, e também a promotora pública Cíntia Foster, da Promotoria Ambiental Regional. É, para mim, um assunto novo. Tenho certeza que o pessoal aqui da casa tem mais experiência, e chamou a atenção que lá, em função até de troca de gestão municipal, muitas pessoas que estavam participando são novas. Chamou muito a atenção também, e de todos foi consenso, a necessidade de mais educação a respeito desse tema. O que se tratou lá? Da importância da água, né? Uma coisa tão simples que nós, né, só damos importância quando falta, né? Então, resumidamente, existe, né, foi apresentado lá que a Constituição Federal de 88 trouxe a Lei das Águas. Depois, a Constituição Estadual de 1989 seguiu os passos. Daí temos duas leis, em 94 e 97, que regulam o assunto. Solicito uma declaração de linha, senhor presidente. E toda a unidade de planejamento de uma região, ela precisa seguir, né? Todo município, quando ele se planeja na sua ocupação, ele precisa seguir essa política das águas, a bacia hidrográfica a qual a região faz parte. E falamos ontem, né, vereador Frisso? Caxias faz parte de duas bacias, a do Caí e das Antas. E eles trouxeram Caxias como um exemplo de complexidade, então, até mesmo por isso, né? Para conhecimento de quem não sabe ainda, né, eu me apropriei disso lá, são 25 bacias hidrográficas em todo o estado, e ainda temos as microbacias, né? Foi entregue um plano, me parece que é um comitê bem organizado, né, pelo que foi apresentado lá. Tem profissionais contratados pela Universidade de Caxias do Sul, que organizam, né, o tema. Mas, apesar de esse comitê existir há 10 anos, eu senti lá que muito pouco se evoluiu ainda, que tem muito trabalho a ser feito. E, enquanto isso, as nossas águas estão se contaminando, né? A desinformação faz muitas vezes haver crítica em relação ao assunto, como se fosse resistência ou fanatismo ao meio ambiente. E, na verdade, assim como tantos outros temas da legislação, nós temos muita desinformação a respeito, né? Eu trouxe anotações para compartilhar, então, depois com os colegas e até mesmo com o executivo, né? Foi importante saber, por exemplo, tem a FUNASA, que está dando um treinamento para todos os municípios que estejam fazendo o seu planejamento de saneamento local. Na oportunidade foi divulgado, é um trabalho conjunto da FUNASA com a URGS, tinham ainda 71 vagas, e quem participa do treinamento tem consultoria para continuar, consultoria técnica para continuar o seu trabalho no município, inclusive com orientações para captação de recursos. Então, tem coisas bem importantes acontecendo, né? Eles trouxeram também, para dar transparência ao assunto, o CIOT, que, entrando, é um sistema, né, que está disponível para todos, qualquer um de nós pode ir lá e consultar, e clica em cima e dá informações da bacia. Eu não saberia explicar isso com mais detalhes. Uma curiosidade que me chamou muita atenção, o tempo já está acabando, mas eu quero trazer para vocês, que quando eles pontuaram todos os aspectos de gestão em relação à questão das bacias, né,
Se questiona o poluidor e o pagador, o usuário e o pagador, o beneficiário e o pagador. E aí vejam um dado de realidade que ele trouxe em relação à bacia dos Sinos. Foi feito um exame em relação à poluição da bacia e fizeram um teste de DNA, porque tinha todo um pensamento que fosse empresas com produção de porcos que estivessem contaminando a bacia. Obrigado, vereadora Paula. Só para finalizar esse dado, 10% era relacionado aos porcos, 40% era DNA humano e 42% fezes caninas. Olha que dado de realidade de saúde pública, né? O tempo acabou, mas fica assim para a gente ver como tem coisa para estudar, de repente podemos repercutir isso mais em outro momento. Muito obrigada.